vivo pelo Facebook, começando mais um grupo de estudos, Arautos do Espiritismo. Hoje é dia 18 de maio, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no Zoom, com a presença do seu Almério, Fernanda Malaquias, Maria Luísa, chegando agora também Angelina, bem-vinda Angelina. Estamos iniciando então o estudo dessa noite. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário pelo Facebook, Fernandinha está de olho também no Facebook, participe do grupo conosco. E depois, também esse estudo, ele vai para o canal do YouTube de Arautos do Espiritismo. Então, começando a nossa noite de hoje, eu passo para a Fernanda, que fará a prece de abertura. Bem-vinda, Fê. Obrigada, Mi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como estão? Esse friozinho de São Paulo, meu Deus. Muito bem. Então, mais uma noite de estudos e vamos iniciar com a nossa prece. Que possamos agora se conectar com o corpo e sentindo um pouco o corpo, relaxando. No frio, geralmente, a gente fica mais encolhidinho, né? Então, como a gente relaxa onde nós estamos. Isso. E vamos nos conectando, né, com a espiritualidade, os mentores espirituais de Arautos, Dr. Reinaldo, toda a equipe protetora de benfeitores. E hoje, como nosso tema, nós iremos falar sobre os anjos, então que possamos já entrar na sintonia deles, né? A graça que é ter a companhia deles. Possamos ter uma noite de estudos repleta aí de aprendizados e bem rica. Que assim seja, possamos dar por aberto o estudo de hoje. Obrigada, Mi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Muito bom. Como a Fê falou, então, hoje nós estamos aqui na terceira semana, né, do mês, como combinado aqui do nosso grupo de estudo. Então, na primeira semana, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, sempre com apoio do Livro dos Espíritos. Na segunda semana, estudamos o Livro dos Médiuns. Terceira semana, o Céu e o Inferno, e hoje estaremos no capítulo 8, que vamos falar sobre os anjos, um capítulo muito bonito, um estudo muito especial também hoje. E na quarta semana, estudamos o livro A Gênese, certo? Então, essa é a nossa programação aqui dos estudos deste grupo. Nós também temos um recado, que é sempre importante reforçar, que aos domingos, às 16h30, programas inéditos do Dr. Reinaldo Leite. Então, vale muito a pena acompanhar pela Rádio Boa Nova, você pode acessar o site da Rádio Boa Nova e também escutar os programas inéditos. E se você perder o programa em algum domingo, não tem problema, os programas ficam gravados. Então, é só acessar radioboanova.com.br e escutar também os programas inéditos do Dr. Reinaldo, sempre muito divertido, programas muito antigos, apesar de serem programas antigos, ele traz temas muito atuais, então vale a pena acompanhar. Dando as boas-vindas aqui também para a Alexandra, que chegou agora, bem-vinda, Alê. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né, seu Almério? Falar sobre os anjos. Eu achei tão interessante, hein, seu Almério, esse capítulo, saber das hierarquias, né, dos anjos. Muito bom, vamos começar então. Então vamos, como você mesmo anunciou, né? O nosso estudo hoje é o Céu e o Inferno, capítulo 8º do livro Céu e Inferno, os anjos segundo a Igreja. Né? Então, no livro do Céu e o Inferno, ele inicia que todas as religiões tiveram seus anjos com diversos nomes, seres superiores à humanidade e intermediários entre Deus e os homens. Seres superiores à humanidade
entre Deus e os homens. Geralmente a palavra anjo, ela é empregada assim em dois sentidos. O que quer dizer isso? Nós dizemos sempre assim: anjo bom, anjo mau, anjo da luz e anjo das trevas. Mas, na verdade, isso quer dizer, esses anjos, significa espíritos. Esses anjos que nós estamos falando aqui, anjo da guarda, anjos bom, anjo mau, da luz, significam espíritos, espíritos criados por Deus, né, e que já atingiram uma certa superioridade. Então, teólogos e a doutrina espírita concordam em dizer que os anjos não são seres privilegiados de Deus, como nós pensamos que seja. Olha, coloca assim aqui. Teólogos e a doutrina espírita concordam em dizer que os anjos não são seres privilegiados de Deus, como nós pensamos que seja. São espíritos que foram criados, simples e ignorantes, como os demais, e pela lei da evolução e progresso, chegaram à perfeição pelo próprio esforço. E o espírito, quando chega a essa perfeição, eles gozam de uma inalterável felicidade, porque já atingiram o ponto máximo da evolução, visto que não tem mais a necessidade pessoais, assim como nós temos, e nem as vicissitudes da vida material, aquela necessidade de voltar à vida física para continuar a caminhar. Muitas vezes é necessário retornar à vida física em missão e trabalhos que Deus, nosso Pai, concede a cada um essa missão para que eles façam assim. Mas essa felicidade que nós estamos falando não é de uma ociosidade contemplativa como nós pensamos. Bom, cheguei ao ponto máximo da evolução, agora eu estou no seio de Deus, não preciso fazer mais nada. É o contrário. Quanto mais você sabe, quanto mais você se aperfeiçoa, mais responsabilidade e mais trabalho aparece para você, porque você sabe mais que os outros, né? Olha que coisa interessante isso. A gente não fala assim, né, no nosso dia a dia, no nosso linguajar, eu quero ir para o céu para não fazer mais nada. Não é assim, né? Então, esses anjos que atingiram, esses espíritos que atingiram esse grau de evolução, ao contrário de estar assim numa contemplação divina, sem fazer nada, é o contrário. Como eles são ministros de Deus, né, e estão sob as ordens de Deus, Deus utiliza esses seres para as suas determinações. Então, esses espíritos, eles mantêm a ordem do universo, a harmonia do universo, né? Comandam todos os espíritos que são inferiores, como nós estamos nessa caminhada, né? Ditam as suas missões, assistem os homens em suas aflições, estimulam a prática do bem, assistem os espíritos faltosos nas expiações. Toda essa ocupação é para esses espíritos que chegaram a essa condição de anjo, uma doce ocupação. É por isso que muitas vezes eles são chamados por nós de anjos, arcanjos, serafins, e assim por diante, as denominações que nós vamos dando para esses espíritos que nós julgamos que eles foram criados assim, com uma certa preferência da vontade de Deus, sem ter passado por essa trilha de aperfeiçoamento do princípio
da evolução, né, com simples e ignorante, para chegar a esse grau de evolução. Passaram por todas as fases. Para ser perfeito, é necessário passar por todo aprendizado. É o que nós estamos a caminho. Quem vai entrar? Olha, seu Homério, eu gosto bastante desse tema, eu aprendo muito, e estudar esse capítulo hoje está sendo um aprendizado grande, porque eu tinha também essa crença, né, de que os anjos já são espíritos muito elevados, mas foi interessante entender que os anjos nasceram também simples e ignorantes. Então, Deus criou também os anjos, né, como espíritos simples e ignorantes, assim como nós. E aqui no comecinho a gente estava brincando, né, São Homério, falando assim, então, nós também estamos no caminho, né, São Homério, de quem sabe um dia chegar, né, nessa hierarquia angelical? Chegaremos. Então, Chegaremos, né? estamos a caminho, né? Estamos a caminho, Estamos sim. a caminho. Então, essa crença nos anjos, né, é uma crença. Existe desde antes que a Terra existiu. Essa crença nos anjos existe desde antes da criação da Terra. Porque antes da criação da Terra, já havia espíritos. E esses espíritos já haviam atingido a categoria de anjos, passado por todas as fases da evolução até atingir a perfeição. Então, como nós viemos depois, e esses espíritos já estavam nessa classe de perfeição, chamados de anjo, nós passamos a acreditar que esses anjos foram criados pela vontade de Deus, sem passar por nenhuma tribulação da vida. Foram privilegiados pela criação. Mas aí nós vamos ver que não é bem assim, né? Aí a gente vê no Livro dos Espíritos que eles foram criados também, simples e ignorantes, atingiram a perfeição passando por todas as escalas evolutivas que o planeta Terra oferece e outros mundos pelos quais vão passando também, né, de acordo com a evolução, seguindo o seu aprendizado até atingir o nível de perfeição, como coloca o Livro dos Espíritos, aqui o próprio Céu e Inferno fala também. Então, é todo um trabalho, né, de aperfeiçoamento para que sejam espíritos puros. Enquanto tiver um resquício de imperfeição, ainda não tem o merecimento de usar essa categoria de espírito puro, né? Então, você vê que essa crença nos anjos é em função disto. Eles vieram primeiro do que nós. Antes desse mundo ter sido formado, eles já existia espírito. E eles, nessa marcha evolutiva, chegaram à perfeição. Quando nós chegamos aqui, eles já eram. E aí, né, diante dessa perfeição, nós julgamos assim, né, como nós acreditamos que Deus pode tudo, faz tudo, e na verdade é isso mesmo, eles receberam essa dádiva de ser perfeito, puro, chamado de anjos e tudo, sem passar por essa tribulação que nós estamos passando, né? E aí vem dentro do próprio livro que a gente vê, se isso fosse a realidade, Deus teria tido, assim, um privilégio para uns e, né, menos para outros. Por que que os demais não têm a mesma vantagem, o mesmo direito que esses tiveram? Aí entra o que me fala, né? Deus seria injusto com todos, na sua lei, na sua
na sua eterna sabedoria e justiça. Então, para que não haja essa diferença de julgamento, Deus foi justo em tudo, realizando dessa maneira. Para você chegar a um certo estágio, é igual para todos, passando pelos mesmos caminhos. Você que está ainda nessa caminhada, está em dificuldade, a vida é bastante tribulada, é em função do seu próprio livre-arbítrio, muitas vezes da má vontade, da descrença, você vai atrasando a caminhada, mas o caminho está sempre aberto àqueles que querem progredir e evoluir, passando pelas tribulações. E aí entra, como acabamos de falar, o trabalho desses espíritos que chegaram à perfeição. Ajudam nas nossas provações, estimulam a prática do bem, ajudam na nossa evolução, no nosso progresso, e assim por diante, que eles vão ajudando a caminhada. E com isso, a gente se ganha força, né? Ganha ânimo, ganha esperança, que, pensando assim, se eles conseguiram, eu também sou filho de Deus, eu também vou chegar lá. Como nós falamos agora há pouco, nós estamos na metade do caminho, né? Só falta a outra metade, que agora já está mais fácil. Agora eu já descobri como faz. Isso. Nossa, essa lição aqui, Alméria, é tão interessante, né? Porque na pergunta, trazendo, né, fazendo uma ponte aí com o Livro dos Espíritos, né? Eles falam dos anjos guardiões, né? Que também pode ser chamado, né, de espírito protetor, né? E aí, não é às vezes a gente vai numa casa, pede uma oração, e a gente se conecta com o nosso mentor. Então, seria o nosso mentor, que também pode ser nomeado espírito protetor, ou esse, né, nosso anjo guardião, que já passou por todas essas evoluções, né? É um espírito que pertence a uma ordem elevada, como foi muito bem explicado, né, por você. E aí, lembrar dele, né, que ele está sempre, desde o nosso nascimento, ele está ali, junto com a gente, né, e muitas vezes acompanha também na vida espírita, depois da morte, né, por meio de muitas vezes, da morte do corpo, por muitas existências, né. Então, acho que é sempre importante, né, já que a gente está falando dos anjos, a gente, cada um, lembrar também da importância desse nosso anjo guardião, ou mentor, ou espírito, né, protetor, que está sempre junto da gente. E qual que é a função dele, na verdade, né, nos ajudar, nos guiar no caminho do bem. Claro que cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, então eu acho que às vezes a gente não escuta, né, o anjo guardião está lá, olha, Alexandra, isso que você está fazendo está errado, mas aí, né, eu tenho livre-arbítrio, ainda estou aprendendo, né, então eu posso escolher o caminho, eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio, cada um de nós de escolher, né, qual é o caminho, né, e é sempre se lembrar, né, desse espírito protetor, desse anjo guardião, que, né, às vezes eu escuto uma frase assim, falando, nossa, mas eu devo dar um trabalho para o meu anjo da guarda, né, que a gente, ou às vezes quando tem uma criança assim, que ela é muito brincalhona, ela é muito, tem muita energia, está sempre pulando, brincando, andando de bicicleta, a gente fala, nossa, o anjinho da guarda dela deve estar dando um trabalho para proteger ela, né, então sempre lembrar aí do nosso, que também, né, entra nessa categoria dos anjos. E tem uma coisa legal também da pesquisa que a Fê fez, como a gente está falando, de como tudo é muito organizado, né? Porque existe uma hierarquia também dos anjos, né? Então tem os serafins, os querubins, os tronos, cada um com a sua função, com uma função designada, né? E com características. Acho que é legal a gente falar um pouquinho dessas características, né? Porque a comunicação entre eles não é como a nossa. Como eles já estão ali com uma inteligência pura, eles não precisam nem dos olhos para ver e nem de ouvidos para ouvir. Então, tudo, né, é aqui.
transmissão aqui de pensamento, energia, isso eu achei super interessante, né? Não tem essa função da voz, né, para manifestar os pensamentos. Então, eles se comunicam seus sentimentos de uma maneira que lhe é própria, né? E é tudo completamente espiritual. E uma coisa que eu achei muito interessante também é, quantos anjos será que existem, né? No universo, quantos anjos? E aqui eles falam que só Deus sabe a quantidade dos anjos. E que essa quantidade, ela não pode ser infinita, ela não é uma quantidade infinita, mas que tem mais anjos do que homens na Terra. Então, olha que interessante, né? Então, isso aí eu já fiz uma conexão, Ale, com o que você falou, porque nós temos nosso anjo protetor, né? Todos nós temos, a partir do momento que a gente nasce, já é designado ali um anjo protetor. Aí depois a gente até pode falar mais depois também sobre os mentores, porque os mentores espirituais, ao longo do nosso caminho, a gente pode ter vários, de acordo com as fases da nossa vida. Os mentores, eles vão vindo nos ajudar, nos auxiliar de acordo com as fases da vida, mas um anjo guardião, um anjo protetor, é que a hora que a gente nasce, ele já recebe a missão ali de ficar, de nos guiar, de nos proteger. Então, isso é muito legal. Muito bem, Fê, você levantou a mão, pode falar, Fê. Mi, por incrível que pareça, eu ia trazer isso que você acabou de comentar. Acho que esse último ponto na característica que fala, né, sobre a quantidade dos anjos, eu fiquei refletindo, né, porque às vezes a gente fala assim, vou pedir para um anjo protetor, ou, né, enfim, um anjo específico. Mas aí essa explicação sobre a quantidade, né, que ele fala que se na Terra, no planeta Terra, a gente consegue mensurar, né, perante o espaço do planeta Terra, a gente consegue mensurar a quantidade de habitantes, nos anjos também a gente consegue ter essa noção. Mas o quanto traz a ideia de uma legião, né, então o quanto é importante a gente se conectar com essa legião de anjos, né. Então, me veio assim essa reflexão. Quantas vezes a gente, numa oração, numa prece, está ali pedindo, fazendo nosso pedido, não é para um, mas sim para uma legião, né, que pode vir interceder, né. Eu vou aproveitar e vou trazer o pessoal, a interação do Facebook, porque está muito legal, viu? Inclusive, gostaria de agradecer a galera que está também nos acompanhando pelo Face, tá super bacana. A Marisa, a escola trouxe boa noite, a Elaine também, boa noite a todos, São Paulo. Marcos Mancuso colocou assim, saudade, senhor Mério. Aí, pro seu Mério, pro senhor. A Thales Moraes colocou assim, boa noite, muita luz e saúde a todos e todas, gratidão pelos esclarecimentos. Então, acho que contemplando também o pessoal que está nos acompanhando pelo Face, e dizer que realmente é um capítulo muito bonito mesmo, e rico. Então, Almério, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre anjo e mentor, né? Porque muitas vezes pode ter, né? Aí eu vou pegar o que eu aprendi, que eu li, que a gente pode ter vários mentores ao longo da nossa vida, né? Mentores espirituais que estão num grau mais elevado do que a gente, mas eles também estão no processo de evolução deles. Então, os mentores escolhem também a função de nos auxiliar, de nos guiar durante a vida, mas eles ainda não estão no grau de anjos. É isso mesmo, seu Almério? Aí na hierarquia, né? Como tudo tem uma ordem, então, seguindo essa hierarquia, né? Eu acho que nós podemos fazer uma comparação assim, olha. Mentor, né? Anjo, mentor. E quando a gente vai para a escola, né? Vamos para a escola, quem é o nosso professor? Está no mesmo nível dos homens, não é? Está no mesmo nível dos homens.
Mas só que ele está numa escala um pouquinho mais elevada em sabedoria para nos ensinar. Não é assim? E nós obedecemos o seu ensinamento, as suas ordens, aquilo que ele nos aconselha, não é? Então, para ser um mentor espiritual, eu tenho um mentor que me orienta, me instrui, o seu e assim por diante, cada um tenha o seu, como você colocou. Ao nascer, um espírito se encarrega de nos conduzir na nossa caminhada nesta encarnação. Ao nascer, é designado um espírito para nos acompanhar nessa evolução que nós vamos fazer. Então, esse espírito precisa saber um pouquinho mais do que nós em relação à vida, o processo evolutivo que nós estamos fazendo, os problemas espirituais que vamos ter que ir resolvendo na nossa evolução, nosso progresso, porque senão ele não pode ser o nosso instrutor. Senão o aluno sabe mais do que o diretor, não é? Então, essa é a questão do mentor, do instrutor. Para ser o anjo, tem que ser acima de conhecimento, sabedoria, de conhecimento, de moralidade, acima do mentor, do instrutor. Então, ele está numa escala mais elevada, né? Então, todos têm a sua ocupação de trabalho na vida evolutiva, né? Então, no livro dos Espíritos, acho que não é no livro dos Espíritos, não, acho que no livro dos Médiuns, se eu não me engano, ele fala da ocupação dos espíritos no mundo espiritual. Cada um tem a sua ocupação no mundo espiritual, né? Todos têm a sua. Desde o pai de família, olha, desde o pai de família, o chefe de uma repartição de trabalho, né? Aquele que trabalha na administração, nas contas, naquelas coisas todas, e assim por diante, cada um numa fase de aprendizado e passa para os seus subordinados, né? Então, a escala de trabalho é de acordo com a conquista do conhecimento que você tem, vai atribuindo tarefas para você realizar. E nessa tarefa que você realiza, você evolui, você progride, né? É assim. Então, é uma ordem, né? Uma ordem, é uma escala evolutiva. Por isso que fala a lei de evolução e progresso. A gente vai obedecendo essa ordem. Então, tem o mentor e tem o espírito protetor, né? Livro dos Espíritos Protetores, está aqui. Tá, pergunta 490, se eu não me engano, né? 490. O que se deve entender por um anjo guardião? O espírito protetor é uma ordem elevada. O espírito protetor de uma ordem elevada. É a resposta que o espírito deu. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos. Guiar seus protegidos no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos e consolar suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Pergunta 490 do Livro dos Espíritos. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento até a morte. Pergunta do Livro dos Espíritos, 492. É frequentemente e segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências
são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Tem mais uma sobre o espírito protetor. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Pergunta que foi feita. O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Interessante essa daqui, Michele, né? Para alguns é um prazer, olha, ser o seu protetor. Mas para outros, né, é uma missão ou um dever. Olha, eu vou colocar um protetor do seu lado que não vai ser nada agradável, viu? Tem essa é a missão também do protetor, eu digo, ó, segura a bucha, como diz, né? Falando português. Você já pensou, né? Dependendo daquele que vai reencarnar, e aí, né, falou, olha, você vai ser protetor desse camarada aqui, pô, mais justo, né? Não tem um outro espírito melhorzinho, não, para mim ser protetor dele? Não. A sua missão é essa, porque você também tem que aprender com ele. Não é? Olha Por só. isso que a perfeição divina, né, seu Homero? Que legal, muito boa essa. Muito boa. É por isso que tem alguns protetores um tanto quanto bravos, né? Não são nada amorosos. Qualquer coisa dá uma chinelada. Deve ser isso. Continuando a questão aqui, ele fala assim, ligando-se a uma pessoa, continuando a mesma resposta da 493, o espírito renuncia a proteger outros espíritos? Não. Bom, eu fui designado a proteger a Angelina. Eu posso deixar a Angelina de lado para proteger outro? Não. Eu vou ter que permanecer ao seu lado. Olha só, né? É missão, porque ele fala lá em cima, né? Mas não o faz menos exclusivamente. Não é exclusivamente, não. Talvez, né, pode achar aí uma conciliação. Olha, eu vou me retirar um pouquinho, você coloca outro no meu lugar, mas depois eu tenho que assumir a responsabilidade na continuidade. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Aí já é uma outra questão, né? Então, num determinado momento, eu posso pedir para dar uma saidinha, fazer uma outra tarefa, e aí um outro espírito vem substituir o meu trabalho com relação àquele espírito com o qual eu estava ligado e fazendo a sua guarda. É interessante mesmo essa questão aqui do espírito protetor e anjo da guarda, como ele coloca aqui. A Michele, nota 10 para a Michele hoje. E 11 nos outros dias. Nota 10 para a gente aqui, porque esse tema todo mundo aprende, a gente aprende junto. Muito legal, Salmério. Como o senhor falou, o tempo passa muito rápido, já são 18h45 já. Mas é um tema gostoso. Espero, se alguém ficou com alguma dúvida, manda para a gente responde no próximo estudo, sem problemas nenhum. Então, eu convido, né, o seu Almério a fazer a prece de encerramento, seu Almério. Já está na hora? Já está? Já está na hora, seu Almério. Puxa vida. Então, vamos encerrar o nosso trabalho, né? Da tarde de hoje. Eu acho que falamos uns assuntos que
interessa a todos nós, a questão dos anjos, espíritos protetores, mentores espirituais, as responsabilidades, tarefas, né, que vão sendo desenvolvidas. Então, vamos encerrar com a nossa prece. Então, vamos cada um, nesse instante, com os nossos pensamentos ligados ao nosso anjo da guarda, nosso protetor espiritual, o nosso protetor espiritual, aquele bom espírito que aceitou em nos acompanhar nessa nossa evolução como nosso protetor, nos ajudando nessa evolução, nesse progresso. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos nesse trabalho de estudos, diálogo, desenvolvendo a capacidade de raciocinar, compreender assuntos aqui mencionados, e que através desse estudo nós possamos tirar ensinamentos e praticar no nosso dia a dia, no sentido de evoluir e de progredir. Essa é a finalidade de cada um de nós, aqui nesse instante físico, e protegido por esses bondosos instrutores, nos estimulando, inspirando e nos ajudando nas nossas dificuldades, no sentido de nós não deixarmos esmorecer nessa jornada que estamos empreendendo. Que todos nós, amanhã, possamos nos encontrar na mesma caminhada em busca dessa vida maior, aonde se encontram aqueles que já atingiram a perfeição. Michele, Fernando, aí, Laura, Delmar, Zé Carlos, o esposo da Michele, e tantos outros. Como será uma alegria esse reencontro na espiritualidade. E até lá, Senhor. Muito obrigado.